Será que a igreja primitiva era igual às igrejas evangélicas atuais de hoje? Ou será que era mais parecida com a católica? A resposta vem de descobertas arqueológicas, documentos históricos e provas científicas irrefutáveis. As catacumbas romanas do século I, elas são a chave para as respostas, revelando a fé desde os dias dos apóstolos até a igreja primitiva antes de Constantino. Ou seja, muito antes, de Constantino. Só para ter uma ideia, dá mais ou menos o que? Constantino, ele foi, vamos dizer assim, como eu poderia dizer, 313 foi feito o Edito de Milão, O Edito de Milão foi onde os cristãos tiveram liberdade, ali para poder praticar a sua fé, os seus cultos, tal, e assim por diante. Então, isso foi em 313, O século 1 ao 3, ele vai do século 1, o ano 0, 100, do ano 100, do ano 0, o 33, quando Jesus morreu, até, que é o século 1, até mais ou menos o ano 299, que é o fim ali do terceiro século. Aí já no quarto século, no ano 300, vai começar, a partir de 313 já começa a Constantino, que foi ali quando muitos protestantes dizem, que Constantino fundou a Igreja Católica. Mas nós vamos ver ao longo do vídeo se isso realmente é verdade, com base em fatos arqueológicos, documentos históricos, provas científicas irrefutáveis, conforme eu já disse. Então nós vamos avaliar se realmente isso é verdade, com base nessas fontes. Então, durante o vídeo, o que você vai descobrir? Que nós vamos descobrir durante o vídeo? Como os primeiros cristãos viviam a sua fé na prática, se havia hierarquia ou igualdade absoluta ali, se havia, por exemplo, como eu posso dizer, se todo mundo era igual ali, que nem eram nas igrejas evangélicas, o pastor ele é apenas mais um ali, ele só ensina, mas ele é igual aos outros ali, ou se é igual à igreja católica, que existe uma hierarquia, onde todos obedecem o Papa, os bispos, Então nós vamos analisar tudo isso, como era assim na igreja primitiva com base nas catacumbas, O ponto aqui vai ser as catacumbas, nós vamos partir das catacumbas, porque ela é a chave que tem todas as respostas, assim, as mais evidentes, de como era a vida ali na igreja primitiva, como que eles viviam, como eles praticavam a fé deles ali. E outro ponto também que nós vamos aprender no vídeo, havia uso de imagens, ou seja, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles faziam uso de imagens, eles usavam imagens ali nos seus cultos, Como eram celebrados os cultos cristãos primitivos, como é que eram? Será que era como nas igrejas evangélicas, tinha aquelas músicas, aquele louvor, eles liam a Bíblia, como é que era assim o culto na igreja primitiva? Como eles realizavam o culto deles? Será que era de qualquer, não de qualquer jeito, mas vamos dizer assim, tinha um padrão que eles usavam, ou era conforme a vontade deles, conforme o contexto? Então tudo isso nós vamos analisar. Nós vamos ver com base, científica, arqueológica e histórica, com documentos históricos, como eles faziam ali. Também o batismo de crianças, Será que as crianças eram batizadas? Elas podiam receber o batismo? Os bebês, de colo? Como é que era feito? Como que era na igreja primitiva ali? Como é que eles batizavam os seus bebês? Se é que eles batizavam ou não? Nós vamos ver isso também. O que mais que nós vamos ver? Como os cristãos, como é que a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles viam a Virgem Maria, Será que ela é apenas uma mulher comum, Ou será que tinha algo mais, Como é que os cristãos enxergavam ela, como que eles viam ela, A pessoa dela? Será que era irrelevante ou é só mais uma pessoa da comunidade ali, um cristão da comunidade, que apenas gerou Jesus ali? Ou será que eles viam ela como algo diferente, Então nós vamos ver isso aí. Então tudo isso nós vamos aprender durante o vídeo, Cada tópico desse nós vamos ver. Agora, nós vamos ter que entrar no contexto histórico, Por que nós vamos ter que entrar no contexto histórico? A gente precisa contextualizar as catacumbas, Como é que as catacumbas elas se encaixam dentro da história da igreja, primitiva ali. Por exemplo, entre os séculos 1 e 3, os cristãos eles eram duramente perseguidos, pelo Império Romano, pelos judeus também, pelo judaísmo, mas também pelo Império Romano.
Essa perseguição ela começou mais tarde, ali por volta do ano 60, 60 e pouco, né? Com o imperador Nero, né? Ele que fez, assim, vamos dizer, uma perseguição mais centralizada, ali, mais hostil, né, aos cristãos. Foi o imperador Nero. Mas antes já tinha a perseguição também do judaísmo também, né? Então eles tinham que se esconder nas catacumbas ali, né? Para se refugiar, se proteger, para não ser martirizados. Muitos foram martirizados, né? Muitos foram mortos, foram descobertos ali, foram mortos, martirizados por praticar a fé, né? A fé do cristianismo primitivo. E essas catacumbas, o que elas eram? Elas eram cemitérios, né? Corredores subterrâneos, eles eram cemitérios onde a igreja ela se escondia. E é justamente ali nas paredes, nas pinturas e nas inscrições é que se encontram os primeiros testemunhos visíveis da fé da igreja primitiva. Então, o que são as catacumbas? Por que elas são tão importantes, essas catacumbas? Porque é ali que nós vemos, né? Nós vemos a fé da igreja primitiva ali, né? Com nossos olhos, como que eles faziam o culto deles, né? Não é que nós pegamos ali, vamos pôr na Bíblia, né? Ou nos documentos históricos, ali nos pais da igreja, a gente vê ali, né, tal. Mas ali não, a gente vê com nossos próprios olhos ali, né? Tá ali para a gente ver como que era a vida da igreja, dessas comunidades cristãs, né? Dos primeiros séculos. Então, um desses testemunhos, né, contidos nas catacumbas é o batismo, né? Conforme nós já falamos. Então, nós vamos entrar nesse tópico agora do batismo, né? Por exemplo, nas catacumbas nós encontramos pinturas de crianças sendo batizadas. Então, olha que curioso, né? Existiam pinturas ali nas catacumbas, os cristãos eles pintavam, né? Nas catacumbas e nas paredes, eles faziam pinturas de imagens de crianças sendo batizadas, né? Então, o batismo infantil ele era comum ali na igreja primitiva, segundo pelo menos essas catacumbas. Aí existem outros testemunhos que nós vamos ver mais para frente, talvez não nesse vídeo aqui. Outros vídeos eu vou falar mais a respeito do batismo aqui em relação às catacumbas e o contexto geral, né? Tanto nos pais da igreja, como na Bíblia e assim por diante. Então, isso aqui é só o testemunho das catacumbas que nós estamos vendo aqui, né? Então, isso também sintonia com a fé apostólica, né? Porque o apóstolo Pedro ele diz ali, né? Ali em Atos 2,39. A promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, né? Então aqui vossos filhos entram também, né? As crianças também. Isso nós vamos ver no outro vídeo também mais específico, eu vou falar mais sobre esse assunto aqui. Nós vamos entrar em detalhes sobre as palavras gregas que são usadas aqui para filho, para a palavra batismo, né? Em grego, o que significa e tal. Mas só lá nos outros vídeos que nós vamos ver. Aqui é só uma visão geral. Mas aí tem um detalhe impressionante aqui, ó. Outro detalhe impressionante são as representações que mostram o batismo, né? Sendo realizado não apenas por imersão. Então o batismo era realizado por crianças não, para crianças, né? Crianças eram batizadas ali, conforme o testemunho das catacumbas. O segundo ponto, ele não era realizado só por imersão, era realizado também por aspersão com água derramada sobre a cabeça e por infusão com ânforas despejando a água. Ou seja, a igreja nunca limitou o batismo a uma única forma. Então, como nós vemos aqui, essas inscrições e essas imagens que eles pintavam, né, aparecia, né, uma criança sendo batizada, ó, com uma ânfora, né, sendo derramada, com água sendo derramada sobre a sua cabeça. E não por imersão, né? Não somente por imersão, né? Como dizem, né, algumas igrejas evangélicas dizem que é só por imersão. E não é, né? Como nós vimos aqui, pelo menos o testemunho das catacumbas diz que não é assim, né? Não era assim. Podia ser de outras maneiras, né? Por exemplo, a Didaquê, por exemplo, né, que é um documento histórico, ela diz que poderia ser, dependendo do contexto, da situação, ela podia ser por imersão, por aspersão, né, infusão. Não era uma regra assim absoluta que só podia ser por imersão, né? Não existe isso, pelo menos até aqui como nós vimos, né? Assim temos duas conclusões claras. O batismo era feito era para crianças, né? As crianças faziam parte, né, do batismo também na igreja primitiva, e também não era só por imersão. Perfeito, já falamos da Didaquê, né, do testemunho da Didaquê. A Didaquê é um documento histórico do primeiro século, né, na era apostólica. Os apóstolos ainda estavam vivos, né, quando a Didaquê ela foi escrita ali. Ela existe até hoje, documentos, né, que provam, né, autênticos, que provam que ela é um livro, era algo que existia já naquela época, né.
Então, ó, desde o princípio, né, nós vemos que, por exemplo, a palavra aqui, que nós vamos entrar agora numa outra parte, né? Aqui, ó. Então, como nós vimos aqui, ó, desde o princípio, portanto, a igreja sempre reconheceu diferentes formas válidas de batismo. O essencial era a água e a invocação da Santíssima Trindade. E não são apenas imagens, né? Nas catacumbas nós também encontramos inscrições que falam, né, explicitamente de crianças sendo batizadas. Olha só que engraçado, né? Não eram apenas imagens, também tinham inscrições, né, que eles inscreviam ali nos túmulos, né, das crianças que haviam sido mortas, algo sobre elas. Por exemplo, eles escreviam assim, ó, tem uma passagem assim nessas inscrições. Irene era aquela recém-nascida, né, recém-nascida, recebeu a graça do batismo e repousa em paz. Então é uma criança, né, ó, que morreu, uma recém-nascida, que recebeu a graça do batismo e faleceu, né? Era um túmulo ali desse bebê, dessa criança, né? Aqui também tem um outro testemunho, uma outra inscrição ali na catacumba dizendo assim, ó: aqui descansa Primítios, que após receber a água da vida, partiu para o Senhor. Ou seja, a água da vida aqui é o batismo, né, também. Então assim, é uma coisa bem simples, né, de se reconhecer, um testemunho bem claro, né? Mais para frente nós vamos ver também, né, mais adiante, que o que dizem os estudiosos, os arqueólogos que fizeram essas descobertas, como que eles avaliam assim cientificamente, né, a interpretação científica, arqueológica dessas inscrições e dessas palavras que estavam escritas ali nessas inscrições, né? Essa é até redundante, né, como eu falei. Mas então era isso. Aqui não era apenas o batismo, não era algo simbólico apenas, né, como diz aqui, é algo que era essencial para a vida ali dos cristãos. Aí nós vamos entrar agora num outro ponto também, que é o ponto da cruz, né? Como que os cristãos viam a cruz ali, né? A igreja primitiva. Como que a igreja primitiva via a cruz, né? Os símbolos cristológicos, os símbolos, né? Será que eles usavam símbolos? Aqui diz assim, ó: nas catacumbas, nas inscrições funerárias, nas primeiras obras da arte cristã, encontramos constantes representações da cruz, ó, e outros símbolos cristológicos, como o peixe, né, o monograma de Cristo, que é como XP, né, escrito XP, um X e um P, uma âncora, que atestam como a cruz era entendida não apenas como um objeto histórico, mas como o sinal mais profundo da salvação, né? Ela não era apenas um instrumento de execução, né, como muitos dizem, né, os evangélicos, mas era o centro da fé, ó. Tanto é um centro da fé que eles pintavam, né, eles pintavam cruzes, né, ali no... Então a cruz era uma coisa bem comum ali, né? Bem corriqueira ali na vida dos cristãos ali nas catacumbas, né? Fazia parte da vida deles. Não era como se fosse uma maldição, ou algo a ser evitado, uma abominação, não. Vamos dizer assim, uma maldição. Não, nada disso, não tinha nada disso. Ela fazia parte, né? Ela era pintada até, né? Ali nas paredes, né? Nas catacumbas, né? Fazia parte da vida deles, né? Agora, só contextualizando o testemunho das catacumbas com o contexto histórico da época sobre o uso da cruz, né? Aqui tem um testemunho do Tertuliano, né? Ele foi uma testemunha ocular que viveu ali praticamente ali entre o segundo e o terceiro século, ali por volta do ano 155, né? 155 ele nasceu, ou seja, nasceu praticamente 50 anos depois, né, da morte do último apóstolo, que foi São João, né? João morreu, o apóstolo João morreu no ano 100, mais ou menos. Então, 55 anos depois nasceu Tertuliano. E ele morreu no ano 240. Ele foi um dos mais importantes escritores cristãos do período patrístico, né? Não sei se vocês já ouviram falar no período da patrística. A patrística eram os escritos dos primeiros cristãos, né? Muitos deles conviveram com os apóstolos ali. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Aqui, ó. Apagar. Então, Tertuliano foi um desses pais da igreja que conviveram, muitos deles conviveram com os apóstolos ali, né? Muitos foram discípulos, outros foram discípulos dos discípulos, eram bem próximos ali da era apostólica, né? E Tertuliano foi um desses, né? Ele nasceu ali em Cartago, na África, né? Ele foi um apologista, né? Viveu no tempo da perseguição, na época das catacumbas, né? Ele viveu nesse período. E ele também fala muito a respeito aqui, ó, na sua obra De Corona, né? Ele fala assim, ó, ele também fala do batismo, nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Nós vamos fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo, né,
falando especificamente sobre cada tópico desse aqui, só um vídeo só para cada tópico que nós vamos aprofundar mais, né? O batismo, a cruz e assim por diante, que mais que eu falei, né? A Virgem Maria, como é que fala? Ser visto vida após a morte, assim por diante. Nós vamos falar sobre cada tópico nos próximos vídeos. Então, e nessa obra de Corona, que por volta mais ou menos do início do século III, né, entre o final do século II e o início do século III, ele fala sobre sobre a cruz, né, sobre o sinal da cruz, ele fala. Olha o que Tertuliano ele fala aqui no capítulo 3 da obra dele de Corona. Cada um de nós, seja onde for, em qualquer ocasião, faz sobre si o sinal da cruz. Então eles faziam o sinal da cruz, né? Também ele diz mais aqui na frente, ó, para ele o sinal da cruz não era um mero gesto ritual, mas uma profissão de fé pública, né? Existem algumas partes também que ele fala da fronte, né? Eles realizavam aquele sinal na fronte. Ali mais para frente que veio esse, né, do mais amplo, né, que é realizado hoje, mas antigamente eles faziam assim na fronte, né? O sinal da cruz na fronte. Tem outras passagens da obra dele que ele fala mais sobre isso. Então, mas essa parte tá aí, né? A cruz não era nada assim como se fala hoje, que era uma maldição, né? Que é algo a ser evitado, um instrumento de execução, tal. Não era nada disso, né? Tanto é que o sinal da cruz, como nós vimos tanto por Tertuliano, que era uma testemunha ocular da época, que viveu na época, quanto as catacumbas mostram que a cruz era algo que fazia parte, né, do cotidiano ali da igreja primitiva. Então, mas agora me conta aí, né, o que você acha, né? Com base no batismo, como nós vimos aqui nas catacumbas, Tertuliano e tal, o que você acha? A igreja primitiva ela era católica ou ela era evangélica? O que você acha até aqui, como nós consideramos, até aqui o que nós consideramos, né, com base na arqueologia, na ciência e tal? Deixa o seu comentário aí, né, mais abaixo, para a gente saber, para eu saber, né, o que vocês entenderam sobre o assunto, né? Para a gente poder fazer os próximos vídeos com base nesses comentários de vocês, né? Para tirar algumas dúvidas e tal. Eu até estou planejando fazer uma live, né, futuramente, mais para frente, para tirar as dúvidas, né? Só de perguntas e respostas, para tirar dúvidas de vocês, né, que estão vendo os vídeos, né? Ok, mas também nós vamos entrar aqui no terceiro tópico, que envolve, ó, as orações pelos mortos, né? Será que os cristãos eles acreditavam, né? A igreja primitiva acreditava na vida após a morte? Será que eles tinham essa crença, né? Porque nas inscrições ali existiam várias orações pelos mortos, como nós vamos ver. E como que isso impactava na vida deles? Será que existia, por exemplo, uma certa intercessão entre eles ali? Então nós vamos analisar aqui alguns pontos. Ó. Por exemplo, nas lápides das catacumbas e cemitérios cristãos primitivos, encontramos inscrições contendo orações pelos falecidos, né? Evidenciando que essa era uma prática comum na igreja primitiva. Ou seja, havia naqueles túmulos ali, né, que eram cemitérios, catacumbas, então existiam inscrições ali, né, pedindo orações pelos falecidos. Ou seja, para eles a morte não era o fim, né? Porque se eles pediam orações pelos mortos, é porque os mortos estavam em algum lugar precisando de ajuda, né? Porque ó, tem passagens que dizem até, ó, aqui como eu vou ler para vocês, né? Que mostram esse contexto aqui, ó. Entre essas orações encontram as expressões, por exemplo, aqui em latim, né? Pax tibi, que significa a paz esteja contigo, né? Ou seja, eles acreditavam que a pessoa que estava ali, eles ouviam aquelas orações que estavam sendo dirigidas a ele, né? Por exemplo, vi que vivas em Deus, né? Então eles estavam dizendo que eles queriam desejando que aquela pessoa vivesse em Deus, né? Que ela estivesse bem onde ela estivesse. Então, uma oração pelos mortos, que era uma prática comum ali na igreja primitiva, né? E tem uma inscrição que é bem interessante aqui, ó, que ela é bem explícita. Existem outras, eu vou falar também em outros vídeos especificamente sobre esse ponto aqui. Tem várias outras orações mais explícitas ainda, como essa aqui que diz assim, ó, Spiritus tus in refrigério, teu espírito esteja no repouso, né? O interessante é que essa palavra refrigério em latim aqui, ela é exatamente isso, ela quer dizer refrigério, por quê? Era uma oração pelos mortos ali, né, que estava fazendo, pedindo para que o espírito dessa pessoa que havia falecido estivesse em refrigério, no repouso, né, aqui fala repouso, mas também pode ser refrigério, por quê? Por que refrigério? Quem que precisa de refrigério? Geralmente quem precisa de refrigério é uma pessoa que está num fogo, assim, né, ou
ou algo que está aqui, vamos supor, estou aqui no calor, nossa, está calor aqui, abafado, preciso de um refrigério, né? Então seria mais ou menos essa expressão aqui. Por que que ele diz assim, teu espírito esteja em repouso ou refrigério? Porque existia na igreja primitiva, ó, a consciência de que a morte não era o fim, né? E de que os mortos, eles precisavam de uma ajuda dos vivos. Essa intercessão, essas orações de intercessão pelos mortos ajudavam eles onde eles estavam. Aí nós entramos num ponto importante aqui que se chama purgatório, né? Por que é importante essa palavra purgatório? Talvez você fale assim, mas purgatório não está na Bíblia, né? O que tem a ver essa palavra purgatório? A Igreja Católica inventou essa palavra purgatório. Só que tem um porém aqui, porque a fé no purgatório, ela diz que teria que existir uma purificação, né, dessa alma falecida, que ela teria que passar por uma purificação. E é exatamente o que diz essa expressão aqui, ó, Spiritus tuus in refrigério. Ela indica uma oração para que o falecido encontre descanso e purificação, né? Ou seja, o purgatório era na verdade uma maneira de a pessoa se purificar, e ao mesmo tempo essas orações visavam que um refrigério, vamos dizer assim, como é que pode ser? É um descanso, né? Um alívio daquilo que ela estava passando ali no purgatório. Nós vamos ver mais para frente nos próximos vídeos o que significa isso, né? Nós vamos ver evidências, não é só palavras, são evidências, que nem nós estamos vendo aqui. As catacumbas mostram essas orações, né? Nós vamos ver mais a fundo por que esse purgatório, né, como a Igreja Católica fala, ele tem fundamento aqui nas catacumbas, não só nas catacumbas, né? Nós vamos ver outros testemunhos também, né? Então, que nós chegamos no dogma do purgatório, né, da que a Igreja Católica defende, né? Na intercessão dos santos, tem tudo a ver com a intercessão dos santos, né? Essas orações aqui pelos mortos nada são do que orações intercessórias, né? Pedindo o quê? O bem, né? Dessas pessoas falecidas. É que nem, por exemplo, quando a pessoa viva, se a pessoa está viva, você fala, vou rezar, vou orar por você, né? Para que você consiga um emprego e assim por diante. Então a pessoa está orando, rezando, né? Intercedendo, e aqui é a mesma coisa, só que essa intercessão aqui é para uma pessoa falecida, né? Que já tinha falecido. Então é a mesma maneira de interceder aqui, né? Nós vamos ver mais para frente também. Aqui, ó. E também era uma prática comum também ali, né? Também Tertuliano, ele fala nas obras dele ali, nós vamos ver mais para frente, em outros vídeos, ele vai falar, né, sobre essas orações pelos mortos e tal. Bom, mas e aí? O que você está gostando do que eu estou trazendo aqui, né? Se você está gostando do vídeo, do conteúdo, deixa um like aí, né? Para eu saber se você está gostando, né? Se inscreva no canal também para você não perder, não perder mais descobertas arqueológicas e científicas sobre a igreja primitiva do século I ao III, né? Como que era a igreja primitiva na época, as descobertas arqueológicas que provam, né, como que era a vida ali, né? Então não perca, né? Se inscreva para não perder mais conteúdos sobre isso, né? Então agora nós vamos entrar no sétimo tópico, né? Faltam esse mais dois, né? Esse é o antepenúltimo tópico que nós vamos considerar. Então nós vamos entrar aqui na Virgem Maria, né? Como é que era encarada, como que era vista, né, a Virgem Maria? Será que era apenas uma mulher comum, né? Como mais uma cristã ali da igreja primitiva, né? Que só deu a luz a Jesus, mas que era só, né, fazia parte ali, né? Que ela não era uma mulher comum, né? Bem dizer. Ou será que ela era algo mais do que isso, né? Então, havia algumas inscrições ali nas catacumbas, né? Que assim como tinha orações pelos mortos, inscrições de orações pelos mortos, também tinha inscrições se referindo à Virgem Maria. Por exemplo, uma delas é essa daqui, ó. Maria, intercede por nós junto a teu filho. Então, uma oração de intercessão, uma oração mariana de intercessão, né? Aqui. Também mais uma oração aqui em latim, ó. Santa Maria, ora pro anima dulcissima filiae meae. Traduzindo, Santa Maria, roga pela alma de minha dulcíssima filha. Né? Então, mais uma oração mariana pedindo intercessão. Agora, uma outra oração, ó. Santa Maria, guarda-nos in refrigerium aeternum. Ou guarda-nos no refrigério eterno. Né? Então, aqui também, ó, fazendo uma alusão aqui também ao purgatório, né? Também uma oração mariana de intercessão, pedindo também, né,
fazendo referência ali ao purgatório. Então, esses testemunhos aqui testemunhos arqueológicos revelam a devoção mariana, né, que era uma prática de intercessão à Virgem Maria, pedindo, né, que ela intercedesse. Nós vamos fazer um vídeo também sobre um papiro que foi achado ali numa igreja copta no Egito, né, que data mais ou menos do ano 250, ali no terceiro século, mais ou menos nesse período aí das catacumbas, né, que tem uma oração mariana bem legal também, que diz assim, chama Subtum Presidio. Ela diz assim: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não nos despreze em nossas necessidades, né? Então, uma oração ali, né, um papiro que foi achado numa igreja copta, né, que está ali no museu hoje, até um museu que foi fundado por uma protestante, né? Então, assim, acima de qualquer suspeita, né? É um papiro que foi achado que data dessa época, mais ou menos por volta do ano 250 ali, né? Do terceiro século. Muito bem, então, nós vamos passar agora para o próximo tópico, né? Que é o tópico aqui, que é o tópico que fala dos deuterocanônicos, né? Que são os livros deuterocanônicos? Os livros deuterocanônicos, eles são chamados pelos evangélicos de livros apócrifos, né? São os livros que contém na Bíblia Católica, né? A Bíblia Católica tem mais 7 livros além dos que tem na Bíblia evangélica, né, protestante. E muitos evangélicos dizem que esses livros eles são apócrifos, né, ou seja, heréticos, não são inspirados. Mas com base aqui nas inscrições e achados arqueológicos das catacumbas romanas, em sítios antigos, confirma que a igreja primitiva conhecia e utilizava esses livros, como o livro, por exemplo, dos Macabeus, Sabedoria e Eclesiástico. São livros, né, são esses livros deuterocanônicos, né, que eles chamam de apócrifos. E esses textos eles faziam parte da tradição litúrgica, e eram considerados inspirados desde os primeiros séculos, esses livros. Da onde eu tirei isso? Na minha cabeça? Não, claro que não, né? Isso aqui vem o que? Da tradição litúrgica, isso vem de documentos históricos, né? Estão presentes documentos históricos na patrística, nos pais da igreja, mostrando que esses livros aqui eles eram considerados, né, nas liturgias ali da igreja primitiva, nas leituras que eles faziam nos cultos deles, né? Mas eu vou falar mais especificamente sobre isso também no outro vídeo, né? Falando só sobre esse assunto. Então, aqui, o que é interessante também notar nesse ponto aqui, eu vou fazer só um apanhado geral aqui bem rápido, falando sobre esses livros, né? Por exemplo, quem já ouviu falar da Septuaginta? Né? A Septuaginta era uma tradução do Antigo Testamento, que ela data de 200 anos antes de Cristo, né? Ou seja, no século II antes de Cristo, né? Antes de Cristo vir ao mundo, né? Nascer. Então, já foi feita essa Septuaginta, que é como se fosse um apanhado de livros, né, do Velho Testamento da época. E nesse apanhado, vamos dizer assim, nesse suposto, né, cânon judaico, continha esses livros deuterocanônicos, que os evangélicos chamam mais uma vez de apócrifos, né? Só para contextualizar aqui, muita gente não conhece essa palavra, né, deuterocanônico, é uma palavra meio que não é muito comum para a maioria das pessoas. Mas o ponto é esse aqui, a Septuaginta ela continha esses livros, né? Esses livros apócrifos, né? Então ela continha esses livros. Mas por que isso é importante? Porque muitas dessas passagens desses livros que estão ali, eles foram citados por Jesus e pelos apóstolos, né? Muitas passagens ali. Por exemplo, a passagem ali de Hebreus, onde o apóstolo Paulo fala, né? Ali ele fala aí na passagem, deixa eu achar aqui, Deixa eu achar para mostrar para vocês aqui, segundo Macabeus, né? Então, ali Paulo, né, ele cita, ali no livro de Hebreus 11:35, ele diz assim, né, algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, outros foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma ressurreição melhor. Então, essa passagem aqui que ela diz aqui, Paulo estava fazendo uma referência ao livro do Macabeus, né? O livro do Macabeus, ali no capítulo 7, ele fala sobre esses judeus que foram mortos, né, torturados por não comer carne de porco para alcançarem uma ressurreição maior. O contexto mostra isso, né? Eles foram mortos, e muitos disseram assim,
Nós vamos morrer, mas nós temos esperança na ressurreição futura, né? Inclusive o livro do Macabeus é um dos únicos livros, né, da Bíblia que fala numa ressurreição, assim, explicitamente no Velho Testamento, né? Porque nos outros livros eles falam de ressurreição, mas não uma ressurreição futura, né? Eles falam da ressurreição ali, naquela época deles lá tal, mas não numa ressurreição futura. Então, isso é importante, né? Por que é importante? Porque mostra que o apóstolo Paulo estava citando aqui, né, um livro apócrifo, que era o Macabeus, né? E eu vou entrar em mais detalhes nos próximos vídeos a respeito disso, para não ficar muito maçante, muito cansativo, né? Aí nós entramos agora no 9º ponto, né, no penúltimo, vamos dizer assim, que é a sucessão apostólica. Por que é importante a sucessão apostólica, né, nas catacumbas? Será que eu falei ali no início, nós íamos ver, será que existia uma hierarquia ali na igreja primitiva? Ou será que era todo mundo igual, que nem era nas igrejas evangélicas, né? O que dizem as catacumbas? Segundo aqui as catacumbas, o testemunho, né, das catacumbas e da patrística, diz ali, tem inscrições ali de orações ali pelos bispos de Roma, né? Mostrando ali que havia uma sucessão ali, ó. Existem inscrições ali que mostram uma sucessão dos bispos de Roma. Então eles sabiam exatamente qual bispo que tinha sucedido cada bispo ali, né, que tinha, vamos dizer assim, governado, né, aquela comunidade cristã da época. Então ali fazendo uma alusão à sucessão apostólica, né? E na carta de Santo Irineu de Lyon, né, de Irineu de Lyon, ali no século II, no livro Contra as Heresias, ele também fala, né? Ele fala ali que havia uma sucessão, né? Santo Irineu ele é mais ou menos do 2º século, no 100 e pouco, mais ou menos um pouco antes ali de Tertuliano ali, né? Ele foi quase contemporâneo ali do apóstolo João. E ele diz assim que havia uma sucessão, né, apostólica ali. Tanto é que, né, no livro dele ele combatia as heresias. Ele disse para Marcião, que era um herege, né? Ó, você não tem nenhuma legitimidade, né, como para falar alguma coisa, porque você não está na linha sucessória dos bispos, né? Foi mais ou menos isso que ele disse ali nos livros dele, né? E ele passou a elencar, né, as sucessões de todos os bispos, dizendo que Roma, a igreja de Roma era a principal ali, né? Ou seja, a igreja que tinha a doutrina ou a tradição dos apóstolos, né? Então a gente vai ver com mais calma nos outros vídeos sobre isso. Mas o vídeo está ficando um pouco longo, eu não quero estender muito. Aí nós vamos entrar agora, ó, depois eu vou falar um pouco sobre... Aqui também tem uma outra parte da divindade de Cristo, né? Aqui tem uma parte, uma inscrição onde mostra... Uma inscrição não, uma imagem, né? Que mostra ali o rosto de Jesus, né? E a letra alfa aqui e a letra ômega aqui, né? Entre essas letras gregas, né? Que é a letra alfa e a letra ômega. O que significa isso? A primeira letra grega e a última letra grega ômega, né? Ou seja, ele é o princípio e o fim. Isso fica bem claro porque ali no livro de Apocalipse, né? 1:8 fala que chama ali de Cristo de Deus Todo-Poderoso, né? Fala assim, né? O que ele diz assim, ó? Isso, reconhece Cristo como Deus Todo-Poderoso, né? Ou seja, o alfa e o ômega, né? Fazendo uma alusão, dizendo que o próprio Cristo é o Deus Todo-Poderoso, porque se ele é o alfa e o ômega, logo ele é o Todo-Poderoso, né? Segundo Apocalipse 1:8 e Apocalipse 22:13, né? Vocês podem conferir depois a passagem ali. E agora o 10º ponto, que é o último ponto aqui, que a gente vai falar rapidinho sobre ele, são os testemunhos aqui de arqueólogos e estudiosos sobre as práticas da igreja primitiva nas catacumbas, né? Então, o que os achados arqueológicos eles dizem a respeito o que os estudiosos, os arqueólogos dizem, né, a respeito desses achados, né? Então, nós podemos citar aqui o Dr. Joseph Wilpert, né? Wilpert, que é um arqueólogo, um famoso arqueólogo, né? Ele diz assim, ó, que é um pioneiro, né, no estudo das catacumbas. Ele diz assim: as inscrições e pinturas encontradas nas catacumbas revelam práticas litúrgicas e devocionais que não podem ser compreendidas sem reconhecer a continuidade com a tradição apostólica. O batismo infantil, a oração pelos mortos e a veneração de imagens estão presentes já nos primeiros séculos do cristianismo. Então essa foi a conclusão que chegou esse arqueólogo, né? Famoso arqueólogo. Inclusive esse arqueólogo aqui, ele era companheiro do Giovanni Battista de Rossi, né? Que é o pai da arqueologia cristã, o mais famoso arqueólogo cristão, né, de todos os tempos, né? Aqui, conhecido no mundo inteiro.
Também o professor Henrico Jose, né, especialista em arte cristã primitiva, diz assim, ó, as representações artísticas nas catacumbas de Priscila e São Calixto não são simples decorações, elas são catequeses visuais, expressões claras da fé da comunidade. A divindade de Cristo, a centralidade da cruz, a intercessão de Maria, a esperança na ressurreição e a veneração dos santos. Tá vendo então? Mostrando aqui todos os dogmas, né, católicos aí presentes ali nas catacumbas, né? Também o Dr. Humberto Maria Fazola, né, diz assim, estudioso em epigrafia cristã, as inscrições funerárias, incluindo as orações como Spiritus Tuum e Refrigério, não são fórmulas meramente poéticas, elas são evidência concreta de uma prática comum, orar pelos mortos, o que confirma que a igreja primitiva acreditava na comunhão dos santos e na existência do purgatório, tá vendo? Então esse estudioso aqui ele confirma, né, de epigrafia cristã, ele confirma, né, a existência do purgatório, né, ali na igreja primitiva, olha só, tá vendo? Então aqui tem teólogos, mas alguns teólogos falando também, né, que se eu for ler aqui vai ficar muito extenso aqui. Mas que nem eu falei, só para terminar o vídeo, né, vamos concluir o vídeo. Se você gostou, né, desse assunto que eu falei aqui, das provas que eu mostrei, científicas, arqueológicas aqui, né, sobre a igreja primitiva, nas catacumbas, se você gostou desse assunto, eu vou fazer uma live, ó. Assim que eu atingir os 50 inscritos no meu canal, nós vamos fazer uma live aqui para tirar as dúvidas que vocês tiverem, né, a respeito desses assuntos das catacumbas aqui, tá bom? Então é isso, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho e participe dessa conversa histórica comigo, tá bom? Na próxima live. Então espero vocês lá. Falou?